E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, estejam fortes aí, despertos, né? Porque no fundo aqui tem um barulhinho de chuva caindo que não tá ajudando, né? Eu, por exemplo, tô doce pra cama. Mas enfim, bora lá então, a gente vai concluir aqui a análise dos sistemas agropecuários, né? A gente já comentou então sobre diversos aspectos, né? Diversas características. Então a ideia agora é analisar como que ocorre a produção, né? Todo o mercado e comércio nos países subdesenvolvidos e nos desenvolvidos. Depois vamos olhar rapidinho no Brasil, né? A distribuição aí de algumas dessas commodities, né? E depois vamos dar uma olhadinha nos Estados Unidos e na China, tá bom? Então, bora lá. A agricultura, então, a gente vai analisar no primeiro momento nos países subdesenvolvidos. Mas é lógico, né? A gente vai já quase jogar todas as características também, né, os contrapontos dos países desenvolvidos. E aí depois desse slide eu coloquei só um resuminho aí, né, mais ou menos, do que ocorre nos países desenvolvidos. Mas você bem vai ver que no subdesenvolvido é uma coisa, no desenvolvido é exatamente o oposto. Então, bora lá. Ó. A produção nos países subdesenvolvidos ela é para subsistência, né, em sua imensa maioria. Só que é lógico, nós temos diferentes níveis de países, né? Não dá para você chegar e dividir o mundo em dois, né? Falar, isso aqui é pobre, isso aqui é rico. Tem pobre que é muito pobre, né? E tem pobre que está ali na onda do rico, né? Que seria a gente, né? Principalmente uma boa parcela da nossa população se ilude achando que é rica. Mas enfim, o que nós teremos então, ó? Os países subdesenvolvidos, principalmente os mais pobres, a produção para subsistência vai ser maior, né? E nos países subdesenvolvidos com melhores condições industriais, tais como os emergentes, a gente vai ter uma menor produção para subsistência, tá? Na verdade, se você pensar para o Brasil, essa produção aí, comparativa com todo o restante da produção agrícola do Brasil, ela é praticamente insignificante, né? Então, a gente vai ter como uma das características dos países subdesenvolvidos essa presença, né, da produção para subsistência. E daí a gente vai ter aqui um dos grandes pecados, acredito eu, do mundo desenvolvido, né? O interessante é que o mundo desenvolvido, principalmente a União Europeia, vive pregando, né, de que você precisa proteger os pobres, os mais fracos, e um monte de balela, né? Por que balela? Não que o assunto não seja interessante, né? Você precisa sim dar uma mão para os pobres. É que na verdade eles só falam, mas eles não fazem, né? Por quê? É só você notar o nível de subsídio que os países desenvolvidos vão destinar à sua agricultura. Temos dois pontos aqui. Um primeiro ponto é, né, aceitável, que é o seguinte: como que os países da União Europeia vão se manter dependentes da produção agrícola externa? Né? Então fica meio perigoso. Por quê? Porque do nada, imagina que o preço do arroz lá fique muito caro, né? Então eles têm essa política, eles têm esse cuidado aí que é feito constantemente, né? Existe a política da União Europeia, que é uma política comum então para a agricultura, né? Os países que produzem mais um determinado tipo de produto, né, acabam vendendo para os outros e assim por diante. Logicamente que as taxas são zeradas, né? E eles então, digamos assim, eles meio que se apoiam, né? Mas o que é notável é o seguinte: se você for pensar tudo que o agricultor gastou na União Europeia, 19% disso é subsídio do governo. Né? Só para você ter uma noção, se eu não me engano, 2017, acho que 2017, os Estados Unidos deram em subsídio mais para os seus agricultores, mais do que
A África, que não é um país, é um continente, mais do que a África inteira investiu na produção. Então, não é que existe uma diferença, existe um abismo, é outro universo, né? Como assim um país dá de auxílio, de apoio aí ao seu agricultor, o mesmo tanto que um continente utilizou para produção? Exatamente. Né? Então a gente nota que é muito, muito desleal esse apoio. E daí você tem até casos que são interessantes, né? Você pode ver, o Brasil tem um apoio, mas um apoio muito pequeno, 2,6%, mas daí você vê países como a Índia e o Vietnã que acabam então taxando essa produção. Né? Então, tipo assim, a barra para o lado aí negativo, eu não vou fazer o lado negativo porque é espelhado, né? Daí eu erro para cá. Acredito que está certo. Mas enfim. Então, para quem está para o lado negativo, quer dizer que taxou essa produção. Não apoiou e taxou. Né? Então, simplesmente Índia e Vietnã, a gente nota que o governo acaba se vendo forçado. Né? Um país como o Vietnã, por exemplo, é dependente, né, da sua própria produção, então ele precisa taxar para ganhar algum dinheiro para conseguir, né, criar algumas obras e coisas do tipo. E olha que a taxa é grande, hein? A taxa não é pequena, não. Então, note que nos países subdesenvolvidos, você vai ter essa desvantagem. Né? A sua produção vai ser menos tecnológica, né? A sua produtividade vai ser menor e, além de tudo, você precisa brigar com os países desenvolvidos. Esse subsídio ele vai acabar criando a seguinte situação. Imagine que aqui no Brasil nós consigamos produzir um saco de soja, eu vou chutar um valor, tá? Não vou tentar pensar em quanto que daria. Imagine que saia R$50 um saco de soja. E daí, na Europa, eles vão conseguir produzir esse mesmo saco de soja a um valor de R$100. Mas daí, o que vai acontecer? O governo vai subsidiar e esse valor vai acabar caindo. Como assim? Bom, ele pode gerar empréstimos sem juros, ele pode gerar financiamentos e coisas do tipo, então que acabam apoiando o agricultor. Ou simplesmente pagar uma parte do preço mesmo do produto, né, para o preço cair mesmo. E além disso, o produto brasileiro não vai sair exatamente a R$50, porque ele vai precisar entrar na União Europeia. Então imagine que para entrar ele ainda tem que pagar uma taxa. Então o que eu faço? 50 no Brasil, 100 na União Europeia. E daí a União Europeia, né, independente de qual país, vai lá e dá uma baixada. E a gente ainda tem que pagar um valor para o produto entrar lá. Entendeu? Exatamente isso é uma das questões que o Brasil briga muito na Organização Mundial do Comércio, né, contra esses subsídios que são desleais. Beleza? Os subsídios, então, da União Europeia, olha isso. Então, o bloco injetou 556,9 bilhões, e é de euros ainda, né, no setor em 2017. França, 17,5%, Espanha, 11,4%, né, ou seja, um apoio que um país como o Brasil, por exemplo, nem pensa em dar. E mesmo assim o Brasil ainda dá, viu, para o agronegócio, só, apenas, pernilongo. Então, acontece o seguinte, nós teremos aqui, além disso, né, uma briga grande, não só entre os próprios subdesenvolvidos, né, o Brasil com outros subdesenvolvidos, países como o México, mas a produção deles é pequena. Mas, além disso, nós vamos concorrer com os países desenvolvidos. Por quê? Um país como os Estados Unidos ele é um grande exportador e um grande importador também de commodities. Por mais impressionante que possa parecer, né? Porque a gente tem uma grande área desértica, né? Com climas que não são favoráveis, então a gente mesmo assim ainda tem os Estados Unidos conseguindo produzir bastante. Por quê? Investimento em tecnologia. Tá?
aqui então, os maiores exportadores, a gente vai ter a Europa, e os maiores importadores, a gente vai ter a Europa, que na verdade é a União Europeia. Então, por que isso vai aparecer assim? Bom, aquilo que eu falei para vocês, né? O que um país produz a mais, ele consegue vender então ali dentro da União Europeia mesmo, né? Aquela política da agricultura. Ou seja, eles fecham ali dentro do bloquinho deles, né? E já era. Beleza? E daí, ó, o Brasil, você bem pode ver que na parte de exportação ele ocupa uma posição interessante, porque nós temos um grande potencial para produção. Beleza? Era aqui que eu estava querendo chegar. E uma outra coisa notável é que os países subdesenvolvidos, eles não vão privilegiar o mercado interno, né? A gente sabe disso muito bem, principalmente quando a gente nota algumas commodities, né, alguns produtos primários aqui no Brasil, que do nada disparam o preço. Por quê? O agronegócio brasileiro, ele é voltado para a exportação, né? E exatamente quando compra-se muito no mundo um produto brasileiro, vai acabar reduzindo a sua oferta aqui, o que acaba puxando o preço dele. Já aconteceu com a carne há pouco tempo atrás, né? Agora está acontecendo com o arroz. E isso pode acontecer com outros produtos? Pode. Na verdade, quem precisa correr atrás, quem precisa fazer valer a pena ser vendido aqui no Brasil, é o próprio governo brasileiro. Porque exatamente esses caras vão tentar vender. E quem pagar mais, leva. Essa é a lógica do capitalismo, né? Então, nós vamos produzir e principalmente vamos mandar para fora o melhor da nossa produção. Ou você nunca ouviu falar no tipo exportação, né? O tipo exportação que leva esse carimbo aí, ó, vai ser o melhor produto do Brasil. Só para você ter uma ideia, meu irmão foi para Paris uma vez, foi numa cafeteria lá e tudo mais, né? Comeu uns croissants e tal. Ele falou: nossa, para acompanhar isso aqui, né? Vou esbanjar. Chegou e pediu, né? Falou: traz para mim o melhor café que você tiver. A mulher foi lá e trouxe um café brasileiro. E daí a sorte dele que ele é químico, né? Porque, tipo, se ele fosse professor de geografia como eu, ele ia apanhar, ia bater nele, né? Se eu tivesse junto com ele, escuta uma frase dessa. Eu trago dos melhores cafés que você tiver aí. Mas, pelo amor de Deus, vai ser vizinho nosso, vai plantar em Marília, né? Porque nós vamos ter uma boa produção de café, os países sul-americanos também, né? De modo geral. Ou seja, o melhor café não é o que a gente toma. O melhor café é o que a gente vende, né? Com grãos selecionados e tudo mais, tá? A gente vende, a gente exporta. E assim também é para carne, para tudo quanto é coisa que nós produzimos aqui. E isso eu estou falando para o agronegócio, né? Porque a produção familiar, o objetivo dela, o foco dela é o mercado nacional. Beleza? Você bem pode ver que tipo, eu andei vendo que saíram tipo os memezinhos, igual. Agora fala mal do MST, vamos ver. Né? Porque diz que os caras do MST estão vendendo arroz, acho que a 7 e tanto, 8 reais por aí, sabe? Os pacotes de 5 quilos. Ou seja, cada um tem o seu objetivo, tem o seu foco. Né? E daí a gente também tem uma outra questão. Esse gráfico aí é especificamente para o Brasil, né? A concentração de terras no Brasil. Mas nos países subdesenvolvidos isso se repete. Porque o Brasil tem histórico de concentração de terras, né? Então, muita terra na mão de poucos, né? E muitos com pouca terra, né? Muito para poucos e pouco para muitos, né? Ou seja, como que a gente consegue entender então esse gráfico aí, ó? A gente vai ter primeiro o número de propriedades, tá vendo? Metade das propriedades do Brasil vão ter aqui 2,36% da área ocupada. Não, isso aqui é propriedade mesmo. Tá bom, mas enfim, o que isso aqui demonstra para a gente? Que um grande número de propriedades ocupa uma pequena área, né? Ou seja, as propriedades pequenas.
Quando a gente vem para o outro lado aqui, ó, você vê que 0,91% das propriedades vão ocupar a outra metade do país, né? Então você junta todas as outras propriedades para bater numa propriedade de grande porte. Ou seja, isso demonstra que a balança está completamente torta, né? Ou seja, você tem 1% que tem metade do país. É isso, né? Por isso que essa é a frase que acaba ditando para a gente o ritmo nosso. Então, aqui, ó, a gente tem também a mesma ideia, né? A área dos estabelecimentos e o número dos estabelecimentos. Então, ó, a gente vai ter os pequenos estabelecimentos ocupando uma pequena área, enquanto os grandes, né, pode pegar aqui, ó, o verde e o vermelho juntos, vão ocupar a maior parte. Mas daí, quando você vai ver o número de estabelecimentos rurais e a área deles, né, você vê que é bastante numeroso a pequena quantidade. Ou seja, traduzindo, a gente vai ter bastante gente com sítio, com chácara, né? Mas você vai ter algumas pessoas que são donas de áreas do tamanho de países europeus, né? E cá entre nós, alguns são donos, tipo assim, de mais de um país europeu, né? E principalmente esses dados são alarmantes no momento que a gente vê a quantidade de queimadas e tudo mais, porque daí quando você pega a área que foi queimada, tipo no Pantanal e tal, você vai lá vai ver, tipo assim, foram 2 milhões e tantos hectares, beleza. Nossa senhora, mas limpou o negócio. Aí você vai ver, tem 4 pessoas que são donas de todas essas terras. Como assim? Então, pode ser que eles colocaram fogo? Né? É uma coisa a se questionar. Pode ter sido acidental? Pode ter sido acidental, mas fica bastante suspeito, né? Fica bastante suspeito. Enfim, principalmente quando analisa-se que as áreas onde o incêndio começou e tudo mais não são áreas comuns de serem queimadas, né? E esse povo, eles acham ainda que quando você mente com convicção, você consegue derrubar, por exemplo, uma imagem de satélite. Fala, peraí, começou o fogo tipo, no meio do nada, onde não tem ninguém, numa área que a vegetação estava até relativamente verde. É meio difícil, hein? É meio difícil. Mas enfim, aqui, ó, vamos seguindo aqui por regiões, né, para que você veja como que está aqui essa distribuição. Então, nas regiões, ó, na região norte, você tem aí, ó, quase uns vamos arredondar isso aqui para 80%, né? Qual que é o problema? 80% das propriedades são de grande porte, né? Já no centro-oeste, opa, mesma coisa, né? Na região nordeste, você ainda tem grandes propriedades, né? Mas você acaba vendo que a participação já das pequenas propriedades já começa a ser interessante. Agora, no Sudeste você tem grandes propriedades, né? Mas elas não batem nem a metade. E isso está principalmente relacionado com o valor da terra. Porque às vezes o cara vende uma fazenda no Sudeste e, sei lá, ele compra quase metade da Amazônia, né? Por quê? Porque a terra onde está concentrada a população que vai consumir, ela é muito mais cara. Esse é um dos diferenciais de valores das terras, tá? A proximidade, então, com o consumidor. Daí você tem outros fatores, como a facilidade para ter acesso até essas terras, né? Ou seja, você vai lá, planta, produz ou cria gado, tipo assim, qual a distância até a próxima cidade grande, né? Porque você vai gastar isso em combustível. E outra, como que é o acesso? É por asfalto? É tudo de terra? Porque isso também acaba acarretando alguns prejuízos aí no transporte. Beleza? Mas então no Sudeste a gente vai ter aqui já uma divisãozinha um pouquinho melhor. Mas o que é notável? A região Sul. E lembre-se principalmente da forma de colonização, né, com a chegada dos imigrantes, que vão ter ali a policultura e assim por diante. Beleza?
lembre-se da aula de migrações, né? E daí a gente acaba notando que no Brasil, então, nós teremos os pequenos proprietários, né? Você bem pode ver aqui ó, que a demonstração é de agricultura familiar, né? E a agricultura familiar mais pobre possível. Mas você nem vai muito por essa imagem, porque pobre assim, ó, desse jeito, aqui no Brasil, no campo, o Jeca Tatu não existe mais no Brasil, né? Porque ele já perdeu as suas terras, ó, faz tempo, ele já virou sem terra faz tempo. E daí você acaba então notando o seguinte, que o pequeno vai produzir para dentro do país, né? E o grande vai produzir, ó, aqui tá vendo até a bandeirinha da China, né? Ele vai produzir então para exportação, beleza? E daí, logicamente, a gente vai ter ó, a exploração do trabalhador, né? Porque pensa aqui comigo, quem que é o grande proprietário que não vai comprar, não vai mecanizar toda a sua produção? Porque daí você precisa de menos mão de obra. Por que você vai ter um escravo trabalhando? É porque, na verdade, você tem regiões que o trabalhador, e faço uma ressalva para vocês, tá? O trabalhador em situação análoga à escravidão, que trabalha no campo, esse dado aqui, tá? Por quê? Porque você ficaria impressionado se eu pegasse só o dado de trabalhadores escravizados. São Paulo tá, ó, bombando, lotado. Por quê? Porque você vai ter produção urbana com uso de mão de obra análoga à escravidão, né? Mas enfim, no campo então você vai ter aí ó, regiões, né, que são bastante pobres sendo exploradas. Você bem pode ver que aqui tem Minas Gerais. Você fala, putz, mas Minas Gerais não é tão pobre assim. Realmente, né? Mas você está pensando nos 3B, né? Beraba, Berlândia e a bosta de Araguari. Mas eu estou falando para você da região mais pobre, da região que pega aí o semiárido, né? O polígono das secas. Então, a gente tem aí uma grande participação. Então, ó, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas, a gente tem uma grande presença desses trabalhos escravos aí ainda, né? E só vai valer a pena para um fazendeiro fazer isso, primeiro, porque ele faz escondido, não precisa ter dúvida. Segundo, porque a mão de obra é muito abundante e é muito barata. Então, o número de trabalhadores braçais, por exemplo, no Pará, no Maranhão, é enorme. Isso não quer dizer que em Tocantins não tenha, por exemplo, tá? E também em Mato Grosso. Isso aí são só os principais, né? Os mais notados, beleza? E eu também não tenho certeza, porque eu não peguei assim a fundo para ver se eles não estão falando exatamente da origem do trabalhador, tá? Por quê? Porque tem muitos desses trabalhadores que saem do seu estado para ir trabalhar em outro lugar e acabam sendo escravizados lá, né? Então, a maioria imensa é de homens, né? 95%. A gente tem também um grande número de pessoas que é analfabeta. Então, na sua imensa maioria, são homens analfabetos que vão trabalhar e acabam sofrendo esse tipo de condição, né? Aqui, ó, só um número para você ver também, olha lá, a escolaridade, ó, 32% são analfabetos, 39% chegaram até a quarta série, né? Ou seja, são pessoas que sabem, sei lá, escrever o nome e algumas coisinhas só a mais, né? Então, ó, o número na cana-de-açúcar, 22% de todos os trabalhadores, né? Lavouras diversas, 18%, 31% na pecuária, né? O que vem a ser isso? É o cara que é levado, por exemplo, para a fazenda lá para cuidar do gado, só que na maioria das vezes ele não recebe direito, a casa que ele fica está em péssimas condições, né? O patrão dele acaba não levando alimento e nem dando condições para ele ir buscar. Então, tipo assim, o cara, sei lá, ele tem que caçar, ele tem que fazer alguma coisa para arrumar comida, né? Ele fica meio que abandonado. Já na cana-de-açúcar é ainda pior, porque aí a exploração é muito mais severa, né? Os caras vão lá, exigem número de produção, colocam também as pessoas em alojamentos ridículos, né? Terríveis,
má alimentação, a água também de péssima qualidade e assim por diante, tá? E daí, essa aqui é uma ilustração só para que você note uma coisa. Maranhão, Piauí e Bahia estavam lá naquele maior número de trabalhadores escravos, né? Mas essa região passa por um novo processo, né? Que tipo, todo mundo quer dizer como se fosse a modernização. Mas na verdade eles estão quase que fazendo limpa em toda a vegetação original, né? Principalmente, japoneses, chineses, sul-coreanos muito presentes aí nessa região, né? A Hyundai, inclusive, tá? Ela mesma, porque a Hyundai ela tem vários ramos de atuação. Um deles é produção agrícola, beleza? Então, em toda essa região aí, do Mapitoba, a imagem tenta demonstrar para você o seguinte: não sei se você qual o seu nível de conhecimento da agrícola, mas quando eles passam o correntão assim desse jeito, tá vendo? São máquinas, né? Eles passam e eles vão fazendo o desmatamento, eles vão derrubando árvore, tudo quanto é coisa. Passa de uma vez, sai derrubando tudo, faz o limpa, né? Então é como se fosse isso. Então, tipo assim, vamos destruir que a gente vai produzir aqui. Produzir o quê? Na maioria dos casos, soja, né? Soja e criação de gado. Beleza? Então, a gente vai ter a nossa economia, mesmo que você não note muito, mas nós temos aqui as transnacionais dominando. Porque, tipo assim, produzir no campo ali, o primário, nem dá tanto dinheiro assim. Você fala, não, louco, tem uns caras que são muito ricos. Eles são ricos, eles são bastante ricos. Agora imagine o tanto que a Bayer, que a Bunge, enfim, as empresas gigantes desse setor, o tanto que eles ganham, porque aí eles vendem tecnologia para esses agricultores, né? Eles vão vender os insumos, tanto os químicos quanto os mecânicos, né? Tipo trator, colheitadeira e assim por diante, né? Agrotóxico, né? Isso dá muito mais dinheiro, tá? E aqui, como eu havia dito, só uma breve análise aqui, então, sobre o protecionismo e também dos países desenvolvidos, né? Então, os países subdesenvolvidos, eles vão tentar se proteger dos países subdesenvolvidos, dessa produção, para que eles não se tornem dependentes, né? Uma das coisas que alegam direto são as barreiras fitossanitárias. O que vem a ser uma barreira fitossanitária? Eu coloco algumas exigências, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas na China falaram que acharam coronavírus na embalagem dos frangos que o Brasil mandou para lá, né? E daí aquela coisa, ele transmite assim e tal, e virou um bate-boca e tudo mais, e chegaram na conclusão de que não transmitia, mas que acharam. E daí, assim também é para diversas outras doenças, né? Porque quando o país se sente ameaçado, quando, digamos assim, o nosso produto chegou lá muito barato, e note que o real está caindo, o dólar subindo, né? Tá dando aí uma grande diferença, então tá ficando muito interessante comprar coisas do Brasil. Haja visto a carne, o arroz, né? Tudo isso, então, vai alavancar nossa venda, nossa quantidade de venda. Mas então eles colocam essas barreiras, porque daí nem se o cara quiser comprar porque é mais barato o nosso produto, nem assim a gente vai conseguir vender. Por quê? Porque ficou fechado. Não posso comprar seu produto, né? Além das barreiras alfandegárias, que são os impostos, né? Aquela outra ideia também de que os blocos dos países desenvolvidos eles se fecham ali entre eles. O maior exemplo é exatamente a União Europeia, beleza? Nós temos aqui no Brasil um processo bastante recente, que é o que eu falei lá do Mapitoba, principalmente, mas não só lá, de empresas chinesas. Eu acho que os chineses são os maiores aqui no Brasil, que eles estão comprando terras, né? No ano passado, o governo meio que derrubou o limite de terras para uma empresa de outro país comprar aqui no Brasil. A gente tinha o limite estabelecido, eu não me lembro exatamente quanto que era, mas agora está bem livre mesmo, né? Regiões de Mato Grosso, por exemplo, as empresas chinesas estão comprando muita terra,
muita terra. E daí você até pode se perguntar, falando, meu, mas eles vão querer comprar o Brasil então? Não, pensa só uma coisa, eles produzem aqui no Brasil, né, com todas as características da produção brasileira, inclusive com subsídios, e vão vender para eles mesmos, né? Então parece tipo assim, você brincando sozinho, né? Quando era criança, né? Tipo, eu quero vender esse arroz. Aí você vai do outro lado e fala assim, beleza, então eu vou comprar. Aí volta para outro, fala, quanto você paga? Aí vai para o outro lado e fala assim, quanto você quer receber? Né? Ou seja, é você vendendo para você mesmo. Portanto, a China está meio que tomando um atalho imenso, né? Ela está cortando o Brasil e o produtor brasileiro para ficar com essa produção. Por quê? Nosso solo é muito fértil, todo o clima, o solo, tudo é muito propício para a agricultura no Brasil. Então é lógico que vai ser explorado pelos chineses, principalmente porque rolou essa abertura, né? Então, posso comprar, então eu vou comprando, né? E daí, como eu havia dito para vocês, o Brasil, principalmente contra os subsídios, ele é bastante atuante, né? Talvez metade aí das ações do Brasil na Organização Mundial do Comércio seja exatamente denunciando o subsídio, porque os países desenvolvidos eles vão fazer exatamente isso, né? E eles, os desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, eles não são os maiores defensores do neoliberalismo, que não pode ter taxa, que não pode ter intervenção e tudo mais. E daí, parceiro? Né? Vamos lá, livre mercado é para todo mundo, né? E daí, só para lembrar, exterminate, a gente vai partir agora para a análise do Brasil, tá? Então, como que é a agricultura no Brasil? Antes de mais nada, 2 mundos. Nunca se esqueça disso. Um é a agricultura familiar e o outro é o agronegócio, tá? A agricultura familiar é que vai receber um relativo subsídio ali, mas muito pequeno, frente ao que o agronegócio recebe. E você até pode pensar, mas também o agronegócio produz muito mais, então não dá para eu te responder isso. Por quê? Porque como que eu vou conseguir comparar, sendo que eu nunca tive agricultura familiar tomando as terras do agronegócio? Sempre é o oposto, né? O agronegócio que toma as terras da agricultura familiar. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que em boa parte, tudo que nós consumimos dentro do Brasil, uma boa parte do que a gente consome no Brasil é produzido pela agricultura familiar, né? E principalmente uma coisa que é notável da agricultura familiar é que as variações de preço dela não vão seguir aí o mercado internacional. Por quê? Porque a agricultura familiar ela produz para vender ali próximo dela, né? Não é uma commodity. Como assim não é uma commodity? A commodity, existe um mercado futuro de commodity. Então a soja do agronegócio, ela é uma commodity. Então quer dizer que o cara vai produzir, só que ela já está praticamente vendida, né? Para que não ocorra uma grande oscilação, né? Tipo assim, nossa, deu seca, sei lá, então eles já começam a vender a commodity antes dela estar pronta. Então eles meio que garantem já o próximo ano, né? Exatamente por isso que você pode notar, você pode observar uma falha bastante grande do governo brasileiro. Essas variações aí que a gente está tendo, por exemplo, do arroz, não é igual você vai no mercado, olha uma marca e fala, nossa, essa aqui está muito mais barata. Não é assim. Quando é commodity, a gente tem uma estabilidade maior. É exatamente para isso que a ideia da commodity foi criada, né? Então quer dizer que o governo federal ele conseguiria, digamos assim, prever isso? Fácil, muito fácil. Tipo assim, se ele não comprou nada de arroz, se ele não teve nenhuma precaução, é lógico que vai faltar, né? Então tá, então quer dizer que todos os governos anteriores faziam isso? Faziam isso, relativamente sim, né? Tá certo que o aumento do dólar e também queda do real
podem ter pressionado mais o setor, mas você conseguiria dar a volta nisso muito fácil, né? Mas o que acontece? É bastante justificável que o governo faça isso. Deixa eu só ligar meu notebook aqui. É bastante justificável que ele faça isso, porque desde a campanha até os primeiros momentos do governo, ele sempre quis bater no peito e falar assim, não, eu sou neoliberal, ou seja, eu não vou gastar dinheiro do Estado para tentar proteger a população. Ou seja, ele está perfeito, ele está cumprindo o que ele falou, né? E daí, gente, nós teremos aqui no Brasil um elevado nível tecnológico. Então, quando a gente pega para comparar o Brasil, é mais fácil comparar o Brasil com os países desenvolvidos do que com os subdesenvolvidos. E cá entre nós, nossa área de produção, né, é bastante grande. Como eu já disse, tudo é favorável. Aqui a gente vai ter então uma grande produção, uma grande produtividade, né? A gente vai ter uso de técnicas avançadíssimas, né? Não só na agricultura, como também na criação de gado, de aves, de suínos e assim por diante. Por mais que a nossa criação e produção de suínos seja bem tímida, né? Pelo tamanho do nosso país. Mas a gente vai ter então uso de clonagem, uso de transgênico, principalmente a seleção genética, né? Me desapareceu da cabeça agora. Inseminações artificiais, né? São feitas aí constantemente. Só de falar nisso eu lembro do meu pai assistindo aquele canal rural, que ele não para, 24 horas por dia. Não compra nada, mas fica assistindo lá. Aí até o dia que ele falou pra mim o que o cara tava vendendo, porque eu não tava entendendo. Eu falei, gente, mas tá mostrando um boi e cobrando um baita de um valor. Ele falou, não, é dose de sêmen. Minha nossa, se eu não me engano era coisa de tipo assim, 80 mil reais, né, a dose de sêmen. Só que aí meu pai falou pra mim que aquele lá era o valor da parcela. Eu falei, o quê? Minha nossa, né? Então, senhores, para a gente localizar, produção de soja no Brasil, você bem pode ver que ela bate com o chamado arco do desmatamento, né? Então, a gente tem Mato Grosso aqui bastante centralizado, né? As maiores regiões de produção de soja do nosso país são Mato Grosso, Goiás, né? A região sul tem uma boa produção, mas ela acaba se limitando pelas pequenas propriedades, né? Então, por que a pequena propriedade vai limitar esse nível de produção aí? Bom, porque os caras de Mato Grosso, por exemplo, eles vão lá e metem 30 colheitadeiras de uma vez para colher tudo, né? Então, o uso de tecnologia vai ser mais intenso na região centro-oeste do que na região sul, né? Porque você vai ter um número maior de pequenos proprietários, ou seja, a renda acaba sendo reduzida. Bora lá então, o famoso arroz, né? O famoso arroz. A maioria do nosso arroz vem do Rio Grande do Sul, né? Então aqui ele se concentra bastante, beleza? Temos também uma boa região, uma regiãozinha aqui, entre o norte e o nordeste, né? O centro-oeste também acaba produzindo um pouco, mas você bem pode ver que a imensa concentração da produção é no Rio Grande do Sul, beleza? Aproveitando que eu já falei de várias outras aulas para vocês, olha só isso aqui, esse pontinho aqui, é o dos japoneses que vão produzir arroz na região, então, entre São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Lembra da aula de imigração? Aqui exatamente onde eles estão, beleza? Laranja. Muito embora boa parte dos brasileiros não saiba, o Brasil é um dos maiores produtores de laranja do mundo. E o mais notável é que a concentração dela é no estado de São Paulo. Bem, pode ver aqui, lotado. Por quê? Porque nós seremos os maiores consumidores, por exemplo, o cidadão do estado de São Paulo, né? Então você já produz um monte de laranja aqui já para ser vendida aqui para a gente mesmo. Mas além disso, a gente manda suco concentrado para boa parte aí dos países desenvolvidos, né?
para a União Europeia, para os Estados Unidos, uma imensa produção. Então daí esse suco que é concentrado ele vale bem mais do que, por exemplo, um saco de laranja, né? Então, digamos assim, ó, dentro das possibilidades, a gente consegue ganhar mais dinheiro aí com a laranja que já é, digamos assim, pré-industrializada, né? Pré-processada. O milho. O milho é uma outra coisa notável, a gente tem uma boa concentração na região centro-oeste, né? Pode ver aqui ó, no Paraná, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo produz aqui mais ou menos, né? E é notável que o mapinha ele está inteiro rosa. E por que ele está inteiro rosa? Porque milho, onde você produzir, você vai ter um bom uso para ele. Então o Brasil inteiro produz, né? Morra de inveja resto do mundo que não consegue ter um mapa desse assim para nenhum produto, né? Por quê? Porque no Brasil, então, a fertilidade é de cabo a rabo. Pode ver que o polígono da seca ó, tem milho, eles produzem milho. Por que tem uma produção tão grande assim de milho no Brasil? Bom, não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Que o mundo todo não consegue. Mas igual, se você cria gado, você precisa fazer ração para o gado. Vai milho? Vai milho. Se você produziu muito milho e sobrou, o que eu faço? Jogo fora? Não. Você pode vender também para outras indústrias alimentícias, indústrias dos mais variados meios e fins vão utilizar milho. Então, o milho nunca sobra. Nunca, digamos assim, é tiro certo. Né? Sempre, então, bastante produzido e disputado até no Brasil e no mundo o milho. Aqui, a produção de café. Você bem pode ver que temos umas bolinhas aqui por Marília, né? Marília é um grande produtor de café. Mas nada se compara ao que acontece no Espírito Santo, né? E na região aqui do Triângulo Mineiro. Então, nossas duas maiores produções estão aqui exatamente, né? O café que tem sido bastante valorizado, né? Aquelas maquininhas de café, Nespresso e tudo mais, elas alavancaram o mercado de café de modo impressionante. Foi uma jogada extremamente inteligente aquelas maquininhas. Quase todo mundo tem uma, né? E daí você simplesmente parece que se sente até envergonhado, né? Falei, eu tenho, mas é mais caro, né, que o outro. Mas você acaba comprando. De vez em quando você compra. Gente que não toma muito café compra, ou seja, a produção de café no Brasil está em uma crescente. Mas assim, nada que vai gerar desmatamento ou coisa do tipo, né? Só subiu o preço e daí você tem um aumentinho ali da produção, beleza? O que é isso aqui? Os bovinos. Os bovinos, então, aqui no Brasil, é uma coisa interessante que é bem distribuído, mas nós temos aqui, ó, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, com porcentagens maiores, né? Então a gente vai ter uma bela concentração aqui, né? Seguindo, a produção leiteira. A produção leiteira, ó, a gente tem também no Triângulo Mineiro uma grande intensidade, né? E aí você pega aqui essa regiãozinha do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que também vão ter uma grande produção de leite. O que chama bastante atenção é que o número de propriedades, ou no mínimo o tamanho de propriedades no Triângulo Mineiro é maior, o que acaba superando então essa região. Beleza? Então nossa maior produção de leite vai ser do Triângulo Mineiro. Eles pegaram o café e o leite, né? Os mineiros são inteligentes. Já junta com o pão de queijo, não precisa de mais ninguém, né? Esse aqui é os galináceos, né? A criação de frangos no Brasil, ela também tem aumentado, principalmente porque no Brasil está virando um negócio bastante certo. Como a gente já viu, a produção de milho é bastante grande, né? Ou seja, você consegue produzir bastante ração, né? Para esses aí, talvez o problema do Brasil seja que é muito quente, mas para você ventilar um sistema aí de produção, de criação de frango, é mais fácil do que você esquentar, né? Então a gente acaba tendo vantagem também. Então você bem pode ver, ó,
Minas, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né, vão ter então uma grande presença, uma grande produção aí, né, de aves, né, de frangos. E principalmente por quê? Porque os maiores consumos estarão aqui. Outra coisa que é notável também, ó, é a produção de ovos de galinha, né? Porque vai seguir também. Fala, não, mas você pega a galinha, ela bota o ovo, depois você mata ela? Não, é que o cara já aproveita, ele já faz várias granjas, né? Ele já está ali no meio mesmo, deixa. E também você vai ter, ó, São Paulo tendo a maior produção, por quê? Porque é o maior consumidor, beleza? Então aí, ó, fechamos a régua do Brasil e vamos rapidíssimo aqui para Estados Unidos e China, tá bom? Só uma análise muito rapidinha. Aqui, ó, a gente tem os chamados belts nos Estados Unidos, tá? Eu vou começar aqui numa ordem que faça um pouco de sentido para mim. Não vai fazer muito para você, mas para mim vai fazer. Então, ó, aqui essa produção amarela é o chamado wheat belt, né? Ou seja, a produção de trigo. Note você que ela vem aqui nessa região, né? E daí o verdinho, ó, o riscadinho aqui de verde é de soja, né? O pontilhadinho é de batata. Então quer dizer que durante o inverno e o verão, né, aqui nessa região mais próxima do Canadá, que vai ser no verão, os caras vão produzir trigo. E durante o inverno eles vão plantar batata. Por que eu estou falando que faz sentido para mim essa divisão a partir do meio? Porque essa aqui é a região mais fria, tá? Então essa região que é mais fria, você vai ter essa produção característica. Trigo durante o verão, só que trigo você sempre planta no inverno, porque ele é mais resistente ao frio. Mas acontece que essa região é tão fria que durante o inverno é melhor você plantar batata. Até parece que eu estou xingando alguém, né? Já na região mais quente, o que você faz? Você produz soja no verão e acaba produzindo trigo no inverno, beleza? Então esse amarelo aqui, ó, por baixo todo, esse é o famoso wheat belt, né? O laranja aqui, ó, o laranja é a produção leiteira, o dairy belt. Esse cinturão leiteiro ele é para produzir queijo, né? Para produzir leite também. Não à toa ele está aqui, ó, encostadaço e até dentro, né, da maior região de concentração populacional dos Estados Unidos. Então, para produzir queijo, leite para todo mundo, né, exatamente para o consumo humano, essa produção, né? Depois, a gente vai ter aqui o cinturão do milho, Corn Belt, né? O Corn Belt, que também pode estar aqui um pouquinho mais para baixo até. Por quê? Porque o milho ele não lida assim tão bem com o frio, né? Mas lógico que você vai ter aqui espécies que já foram modificadas geneticamente. Essa produção também bastante grande, ela está próxima do grande mercado consumidor. E o mais interessante, ela está próxima do grande mercado consumidor e está próxima também, por exemplo, do cinturão da pecuária, que é o rosinha aqui, né? A região mais desértica. Então você consegue tanto mandar para a população quanto mandar para a criação de gado e tudo mais, que também vai ser um grande consumidor, né? Depois o roxo, ó. Esse roxo aqui é o Cotton Belt. Se você já foi para os Estados Unidos, já comprou alguma roupa lá ou ganhou, né, com certeza você tem um produto do Cotton Belt na sua casa. Por quê? Porque as roupas nos Estados Unidos, os tecidos de algodão dos Estados Unidos, quase que exclusivamente vêm dessa região. E é aí também a chamada região do Sun Belt, né? A gente não gosta de jogar aqui dentro o Sun Belt, porque o Sunbelt ele também está relacionado com a produção de tecnologia. Então o Sunbelt seria toda essa área sul aqui, né? E aqui, ó, eles estão tentando cunhar um novo conceito que seria o Fruit Belt, né? Pode ver que está aqui, ó, fruticultura e culturas tropicais. Acontece que a maioria das culturas tropicais são todas frutas. Então, nessa região que seria mais quente dos Estados Unidos, eles acabam produzindo isso, então, para não se tornarem tão dependentes
em relação às frutas aí que vêm de outras regiões do mundo. Chama a atenção de vocês para uma coisa, ó. Aqui não tem, mas é bastante interessante que você saiba que aqui pode aparecer um outro cinturãozinho, que é o chamado Green Belt. Se ele aparecer no mapinha, vai ser aqui nessa região, próximo ao litoral, e aqui nessa região também, próximo ao litoral. Nas duas, porque o Green Belt é o cinturão de produção de verduras, hortaliças, né, os chamados hortifrutigranjeiros, que é tipo tudo que você vê na feira. Então, essas duas regiões elas vão produzir para abastecer as grandes cidades, tá? Dos dois lados, próximo aos dois oceanos. Tranquilo? E daí, para a gente fechar, um pouquinho da China, né? Da China rapidíssimo, principalmente devido à questão do arroz, de serem nosso principal parceiro econômico, né? A China, ó, se você passar um risco aqui, mais ou menos, você vai ver que o que sobrou para esse lado aqui, do deserto de Taklamakan, ele vai ser um vazio. Você pode jogar fora. Essa parte aí da China não tem nada de interessante, né? É um imenso deserto. Pode ver que a atividade maior lá é o pastoreio nômade, beleza? Então dá para ignorar fácil isso aí. Agora, a região mais interessante industrialmente falando também vai ter a maior produção agrícola. E note aqui que o Sudeste é a maior região de produção agrícola da China. Pode ver que o principal produto, eu ia falar o principal arroz, o principal produto é o arroz aqui produzido lá, sim, através da agricultura de jardinagem. Né? Você fala, nossa, mas é com baixa tecnologia. É porque a região, né, o relevo aí da região não vai permitir que você tenha implementação de alta tecnologia. Então eles vão produzir aqui, ó, bastante arroz. Nas regiões um pouquinho mais frias, né? Isso aqui é fria por conta da altitude, tá bom? Eles vão produzir trigo, né? E também aqui na região mais ao norte, que é mais fria, eles conseguem produzir trigo também, beleza? Então, ó, só para você saber aí localizar mais ou menos isso devido a essas questões de variações de preço no Brasil, beleza? Então assim a gente fecha, matamos a agricultura da apostila 4, da apostila 5, não se fala mais no assunto. Na matéria, no vestibular sim, tá bom? Beijão então, tchau, tchau, bons estudos aí, até mais.